Oi, tudo bem? Esse aqui vai ser nosso cenário, nosso cenário de aula virtual, onde eu vou estar passando para vocês alguns vídeos falando sobre o conteúdo que a gente tinha que trabalhar individualmente em sala de aula, mas por conta de todo esse problema que a gente está passando agora, em grupo, a gente da fundação, né, os coordenadores e os artistas, a gente chegou a esse meio de comunicação que pode ajudar todo mundo. As aulas, elas vão estar sendo divididas em duas categorias, tá bom? Então a gente vai dividir nas aulas básicas e nas aulas mais avançadas, para o pessoal que é mais intermediário. O que acontece? Eu recomendo que todos vocês assistam às aulas básicas, inclusive quem já toca comigo há 1, 2, 3 anos. Porque como alguns alunos eu não consegui ter tempo, né, quando começou a aula a gente não chegou a ter uma aula junto para poder relembrar algumas coisas, então eu sei que está um pouco enferrujado na cabeça de vocês alguns assuntos. Então talvez, assistindo essas aulas que a gente vai estar fazendo agora, a gente pode resolver muito desses problemas, beleza? O intermediário já vai ser um pouco diferente. Como eu sei que muitos de vocês não têm um instrumento, né, não tem um instrumento em casa para poder estar estudando, fazendo as lições que eu passo, até mesmo fazendo uma videoaula ao vivo comigo, eu vou limitar as aulas de intermediárias só para quem tem um instrumento, beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque assim eu consigo trabalhar, mesmo que com uma margem menor de alunos eu consigo trabalhar algumas lições mais avançadas que a gente precisa pegar, algumas questões de afinação, ritmo, coisas que a maioria de vocês ainda não chegou lá. De vez em quando, eu vou avisar nos grupos, tá? Pode acontecer da aula não ser aqui, né? Pra câmera falando com vocês, com o violoncelo. Às vezes eu vou estar no computador, né? Com uma lousa virtual, e vou estar fazendo alguns exercícios de teoria musical com vocês. Como eu sei que alguns não têm noção nenhuma ainda sobre o que é ler uma partitura, o que é harmonia, o que é melodia, eu não vou me aprofundar muito. Mas eu já vou começar alguns assuntos desse tipo com vocês, tá bom? Então de vez em quando eu vou lançar um vídeo de teoria, em vez de lançar um vídeo de prática. As nossas aulas vão ser assim, né, nesse formato. Como eu falei no grupo, quem quiser, quem tiver interesse e puder, também tiver tempo, me avisa, eu consigo combinar com todo mundo uma aula, um por vez, claro, né? Mas eu consigo combinar com todo mundo pra fazer, se quiser, também aula ao vivo também, né? Corrigir algum trecho, alguma coisa que, pelo menos, né, tela a tela, a gente consegue corrigir algumas coisas. Então, hoje, como eu disse no começo, a gente não teve tempo para falar algumas coisas, então vamos revisar o conteúdo que eu trabalhei na primeira aula com vocês, com alguns de vocês. Quem já é mais velho vai lembrar, quem é mais novo vai relembrar também, eu espero, por favor. Mas vamos falar sobre um pouco do violoncelo, tá? Vamos falar sobre a história dele, sobre as partes do violoncelo, como ele chegou a esse formato, as cordas do violoncelo, tá bom? Não vamos falar muito sobre o arco por enquanto, tá? O arco, ele é uma coisa, como eu falo pra vocês, é um instrumento à parte, né? Violoncelo é um instrumento, o arco já é outro instrumento, né? Nós tocamos os dois juntos, mas vamos deixar pra fazer um vídeo logo logo só com o arco, beleza? Vamos então falar um pouquinho sobre o violoncelo. O que vocês lembram sobre o violoncelo? Esse formato que a gente tem aqui agora, né? Ele parece um violino, é aquela piada que a gente faz, é um violino muito grande, né? Esse formato que a gente vê agora, ele é de certa forma recente, tá? Historicamente falando, ele deve ter uns 200, 400, entre 200 e 400 anos, tá? É o formato violoncelo clássico que a gente vê aqui agora. Foi o formato que mais deu certo, tá bom? Mas antes disso, nós temos vários indícios de violoncelo e instrumentos parecidos com violoncelo na história do nosso mundo, tá? Culturalmente. A gente tem Egito Antigo, China Antiga, Europa, são vários lugares do mundo que possuem instrumentos onde se tem uma corda, ou a base, né, de madeira ou de pedra, seja o que for, e alguma coisa para gerar uma fricção para sair som no instrumento, tá? Então é uma coisa bem rupestre, vamos dizer assim, tá?
Aí, claro, o violoncelo não foi se passando por várias mudanças. É a mesma questão do violão, né? O violão ele apareceu em um país, depois ele foi para outro país, aquele país começou a mudar algumas coisas, já virou um outro instrumento. O violoncelo é a mesma coisa. Esse modelo que a gente tem aqui, o meu modelo, né, e o de vocês também, que a gente trabalha em aula, é o modelo clássico, tá? Antes dele, existe o violoncelo barroco. É muito parecido, tá? Com questão de algumas coisas, algumas poucas coisas, ele é muito parecido, só muda mais na questão da sonoridade. O timbre é um timbre bem diferente, é um timbre meio úmido, meio mais ruidoso, né? As cordas são feitas de tripa de animal. Essa corda aqui, fique tranquilo que ela é feita de metal mesmo, tá? De liga metálica. Sobre as partes do violoncelo, tá? Vamos começar daqui de cima e vamos descendo até a última parte. Eu não vou falar todas as partes do violoncelo, porque senão a gente vai ficar aqui num vídeo de 2 horas e provavelmente ele vai ultrapassar a quantidade de ossos do corpo humano, tá bom? Então vamos falar só as partes que a gente usa, que a gente fala em aula, né? E são as partes mais importantes, mais vitais para o músico, para o aprendiz. Vamos lá. Vamos descer aqui um pouco o instrumento para poder mostrar melhor para vocês. Aqui em cima, esse caracol redondo aqui, né, essa parte de cima, a cabeça do instrumento, nós chamamos de voluta. O que é a voluta? A voluta nada mais é que um resquício do período barroco. Para quem conhece um pouco sobre arte visual, escultura, pintura, sabe que esse período barroco ele é todo cheio de contornos, ondas, caracóis e coisas arredondadas, né? Então é uma moda que pegou muito nesse tempo, e no violoncelo, nesse formato mesmo, depois que passou o período, a gente ficou com ele porque realmente ele é muito bacana, né? Ele é bem esteticamente, ele é bonito, e ele é como se fosse uma assinatura do profissional que faz um violoncelo, né? Do luthier, que é o nome do artesão que cria o instrumento friccionado, né? Pode ser o violino, pode ser o violoncelo, contrabaixo ou a viola. Então, vamos supor que quem faz parte desse meio, né, os luthiers muito famosos, só de bater o olho numa voluta, às vezes consegue conhecer quem é a pessoa que fez. É como se fosse assinatura no quadro de um pintor, entendeu? Agora, aqui nós temos as cravelhas, essas peças de madeira aqui, ó. Ok? Essas peças aqui, elas são responsáveis por, primeiramente, amarrar a corda, né? Elas têm um furinho aqui dentro. Vocês conseguem ver as minhas aqui? São esses fios azuis aqui, né? Então eles são amarrados, são girados aqui, e a gente começa a afinar as cordas aqui de cima. Então a gente gira bem devagar, bem com calma, porque é uma afinação muito brusca, é uma afinação muito perigosa às vezes, pode acontecer de estourar a corda, de quebrar a corda. Então a gente chama isso aqui de afinação bruta, ok? Para quem vai tocar contrabaixo, ou para quem toca violão, nós não temos cravelhas no violão, né? São tarraxas, né? É aquele mecanismo que você vai girando, 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 e ele vai de pouquinho em pouquinho afinando a corda, com menor risco de você estourar ela. Seguindo para o pescoço do instrumento. Essa parte aqui a gente pode chamar de pescoço ou braço, tá? É onde a gente coloca a mão para futuramente começar a fazer digitações de notas, tá? E na frente do braço temos o espelho, tá? Essa parte de madeira aqui que vai até essa região. A função dele basicamente é onde a gente vai apertar para tocar as notas. Vocês podem ver que o violoncelo não tem traste, né? Não tem aquelas marquinhas igual um violão, igual uma guitarra, um baixo elétrico. Então muitas pessoas se assustam com essa questão, né? Como é que a gente vai saber qual é a nota, onde é que tá? Com o tempo, com muito estudo, esforço e tempo, a gente consegue afinando as notas no ouvido. Então só de conseguir ouvir a gente consegue perceber que a nota está um pouco desafinada ou está muito desafinada. Então isso é com o tempo, tá? Vindo aqui pro corpo do instrumento, tá? A gente tem o cavalete, tá? Essa peça de madeira mais clara aqui do meu violoncelo. Essa peça, ela tá solta, completamente solta no instrumento. Ela só está sendo segurada pelas cordas. A pressão que as cordas estão fazendo aqui em cima dela segura de forma bem fixa. Mas claro, se eu pegar e puxar muito forte, esse cavalete vem na minha mão. Convenhamos que eu não queira fazer isso, tá?
Descendo aqui, nós temos o estandarte, essa peça preta aqui. A função do estandarte nada mais é que segurar, né? A gente colocar o final das cordas aqui, nesses buraquinhos aqui, e ele também abriga os microafinadores, que são essas bolinhas que vocês conseguem ver aí no vídeo, né? O microafinador, como o próprio nome diz, ele faz a microafinação. O que quer dizer isso? Lembra que eu falei aqui de cima? Se a gente girar muito aqui, a gente pode estourar a corda. Então, às vezes acontece a nota tá aqui e a gente não consegue, a gente está aqui. Então, girando o microafinador, a gente consegue se aproximar tranquilamente, sem perigo de estourar a corda. E aqui nós temos o espigão, essa peça de madeira aqui, muitas vezes é ferro, tá? Que se alonga e se retrai conforme a necessidade. O que é conforme a necessidade? O violoncelo a gente toca sentado, né? Como muitas pessoas têm alturas diferentes, por exemplo, eu sou muito alto, meu espigão fica bem alto, mas agora aqui é mais baixinho, deixa o espigão mais reduzido na hora de sentar para tocar. Isso influencia muito, né, na questão da postura. Nós temos que estar sempre muito confortáveis a tocar o violoncelo. Então, o espigão bem regulado é um passo bem importante para começar tudo isso. Sobre a afinação do violoncelo, quais são as cordas, elas mudam de afinação ou não, quais são as diferenças, por exemplo. Então, vamos lá. Da corda mais grave para a corda mais aguda, nós temos a seguinte afinação: corda Dó, corda Sol, corda Ré e corda Lá. Ok? Vamos de novo? Mas agora eu vou fazer com um arco para vocês sentirem a diferença do som. Corda Dó, corda Sol, corda Ré e corda Lá. Ok? Essas são as cordas do violoncelo. As cordas nunca vão mudar de afinação, né? Ah, mas eu posso pegar as cordas e afinar um pouco mais? Não. Essas cordas, elas são feitas de uma maneira que elas têm que ser essa afinação exata sempre. Se eu pegar e apertar mais a minha corda, ela com certeza logo estoura. Uma coisa que eu quero falar com vocês, só para lembrar, qual que é a função do violoncelo em um grupo musical. Hoje em dia, né, nos últimos anos, com a internet, o violoncelo se tornou um instrumento muito popular, né? Vira e mexe a gente consegue achar violoncelistas muito famosos fazendo covers de músicas muito famosas, músicas populares, banda de rock, música romântica. Então, antes de eu começar a falar sobre o papel do violoncelo, né, eu tenho que falar um pouquinho antes sobre a família do violoncelo, a família das cordas friccionadas, né? A família do violoncelo é composta por 4 instrumentos, né? Do mais grave ao mais agudo: violino, viola, violoncelo e contrabaixo, tá bom? Quanto mais grave o instrumento, maior é o seu corpo, tá? A madeira é maior, ela precisa de mais espaço para vibrar. Beleza, voltando naquele assunto, função do violoncelo na orquestra. Muitas vezes, o violoncelo na orquestra, ele é responsável por dobrar com o baixo, fazer as mesmas notas que o contrabaixo está fazendo, né? Para potencializar, ficar aquela coisa bem forte. Então é bem comum a gente ouvir o violoncelo fazendo nessa região aqui, ó. Ou talvez. Também a gente pode achar de vez em quando o violoncelo fazendo algumas partes mais médias, mais medianas, né? Então, ó. Uma coisa mais média. E também tem a parte mais aguda, né? Que seria o próximo a um violino, uma flauta. Tá? Então, inclusive eu faço mais do que isso, mas eu não me uso nesse vídeo, tá bom? Então, gente, esse primeiro vídeo, tá? É só uma revisão e para vocês verem como é que vai funcionar essa plataforma. Se precisarem, vocês assistam novamente, tá?
pausadamente. Escreve os nomes das partes que eu falei de instrumento, escreve no caderno, decora, tá? Isso aqui é uma coisa bem básica pra gente fazer. E também decora o nome de cada nota, tá bom? Vou pedir nas próximas aulas isso também, então faz a lição de casa, tá bom, gente? Então é isso, tá? Estudem, fiquem em casa e se cuidem, beleza?